A turma 1901, tudo bem com vocês? Espero que sim. E dando continuidade àquele nosso trabalho de explicação do material de complementação escolar da SME, Secretaria Municipal de Educação, cá estou na mais uma semana, a semana de 26/10. Eu ainda acho estranho essa informação de primeiro semestre de 2020. Acho estranha essa informação, mas é o que está aparecendo aí pra gente. Continuando, vamos para a nossa página. E chegamos à nossa parte de língua portuguesa. Material de complementação escolar, página 8. Juntos aprenderemos muito mais. Clique e ouça a aula com bastante atenção. Revise quantas vezes quiser. Temos este link aqui do Bitly para vocês acessarem caso queiram ouvir por outro professor ou outra professora da rede esta página. A parte de língua portuguesa contém apenas 2 páginas e vamos abordar agora esse conteúdo. Vamos juntos. Querido estudante do 9º ano, nesta semana, vamos viajar em uma história que vem encantando gerações desde a década de 1940, o clássico livro O Pequeno Príncipe. Repare que o título do livro foi digitado aqui em itálico para diferenciar o título da obra do restante do texto. Faremos isso de um modo diferente. Vamos ler textos de opinião que falam, de alguma forma, sobre o Pequeno Príncipe. Nosso desejo é que você fique com muita vontade de ler o livro, pois o que sempre desejamos a você é mais leitura. Então vamos ler um trecho dessa história. Não perca. O primeiro texto é um artigo de opinião. Texto 1. O que é cativar? Osvino Toillier. Eu creio que todos se lembrem da história do Pequeno Príncipe, quando ele se encontra com a raposa no deserto, convida-a para brincar e ela lhe responde: Não posso, porque tu ainda não me cativaste. E daí segue o diálogo para explicar o sentido da palavra cativar, quando a raposa diz ao Pequeno Príncipe que significa criar laços. E diante da pergunta sobre o que significa criar laços, a raposa ensina outra lição. Depois que um cativar ao outro, terão necessidade um do outro e ambos serão únicos um para o outro. E a raposa diz ao Pequeno Príncipe: Depois que tu me cativares, minha vida será cheia de sol e vais me tirar da toca. E o diálogo prossegue para esclarecer o que é cativar, quando chegam à conclusão de que é preciso um processo de aproximação, de um sentar ao lado do outro na relva até chegarem mais próximos. Aparentemente, parece apenas uma história infantil, mas na verdade
se destina também aos adultos para reverem seus valores e reaprenderem as coisas simples da vida, para que guardem a lição dos sábios. Interessante como Saint-Exupéry, que é o autor do livro O Pequeno Príncipe, produz uma história que conquista crianças e adultos pelas verdades que encerra. Em uma pesquisa sobre O Pequeno Príncipe, garimpamos as frases mais relevantes. Todas as pessoas grandes foram crianças um dia, mas poucas se lembram disso. Nem todo mundo tem amigo. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que os outros. A gente só conhece bem as coisas que cativou. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Nenhuma pessoa grande entenderá que isso possa ter tanta importância. Depois disso, quem sabe a releitura do Pequeno Príncipe vale a pena. Oivino Tollier, que escreveu esse texto, é mestre em educação e vice-presidente do Cinep do Rio Grande do Sul. Um texto adaptado. Agora vamos conversar um pouco sobre esse texto, que apresenta informações e detalhes interessantes. Primeira observação que se pode fazer é aqui na primeira linha. Eu creio que todos se lembrem da história do Pequeno Príncipe. Essa expressão Pequeno Príncipe não está digitada em itálico, também não está digitada entre aspas. Está simplesmente ali normal, igual ao restante do texto 1. Por quê? Porque aqui a expressão Pequeno Príncipe não é o nome da obra, e sim o personagem, que se chama Pequeno Príncipe. Quando ele se... e aqui, essas aspas aqui na terceira linha, vou apontar aqui a linha, olha, não posso porque tu ainda não me cativaste. Esta frase está entre aspas, por quê? Porque indica a fala do personagem, no caso, da personagem, a raposa. E depois, outras palavras, outras expressões também estão entre aspas, como a palavra cativar aqui e a expressão criar laços logo ali. É uma fala de um personagem? Não. Aqui nós estamos dando um destaque, uma ênfase a estas expressões. Número 1. No primeiro parágrafo do texto, o autor conta um trecho da história do livro O Pequeno Príncipe. Que personagens aparecem nesse trecho? Se você quiser pausar esse vídeo antes de eu dar a resposta, para você pensar na resposta, pode pausar. Bom, então dando a resposta, que personagens aparecem nesse trecho? A resposta é o Pequeno Príncipe e a raposa. Informação explícita. Você teria que trabalhar essa sua habilidade de localizar informação explícita no texto. Número 2. Que o motivo a raposa alega, então é qual, né? Qual o motivo a raposa alega para não brincar com o menino? A resposta está logo aqui nesta terceira linha. A raposa alega que não pode brincar com o Pequeno Príncipe porque ele ainda não cativou a raposa.
Número 3. O que significa, segundo o texto, criar laços? Segundo o texto, criar laços significa... Olha a resposta aqui, de acordo com o texto. No primeiro parágrafo ainda. Significa ter a necessidade um do outro. Significa que os dois serão únicos um para o outro. Número 4. Segundo a raposa, o fato de ser cativada pelo pequeno príncipe terá qual efeito em sua vida? Qual será a consequência disso? A consequência que ela informou será que a vida dela seria cheia de sol e que, portanto, o pequeno príncipe a tiraria da toca onde ela vive. Em outras palavras, também poderíamos dizer, já que o sol representa a alegria, representa também aconchego, representa aquecimento, seria que a partir do momento em que ela fosse cativada, ela seria aquecida pelo relacionamento de amizade que os dois teriam. A vida dela ganharia alegria. Número 5. No trecho, aparentemente, parece apenas uma história infantil, mas na verdade se destina também aos adultos. Temos um fato ou uma opinião? Justifique. Aqui nós temos uma opinião deste senhor chamado Osvino. E como eu sei disso, que é uma opinião? Porque outra pessoa poderia discordar disso, poderia dizer que essa história não é uma história infantil e que essa história não se destina aos adultos, só às crianças, ao público infantil. Número 6. Segundo o texto, qual a importância de o livro ser lido por adultos? A resposta nós vamos encontrar aqui. Vou apontar. Aqui, achei. A importância de o livro ser lido também por adultos é para que os adultos possam rever seus valores e reaprenderem as coisas simples da vida para que os adultos guardem as lições ou a lição dos sábios. Número 7. Qual o sentido do termo garimpamos, destacado no penúltimo parágrafo? Aqui, olha. Garimpamos. Já está até destacado, sublinhado. Então, qual o sentido desse termo? É o sentido de buscamos, selecionamos, pensamos, coletamos. Número 8. Já é pessoal. Escolha uma das frases citadas do livro e escreva o seu comentário. Que ensinamento essa frase traz a você? Escreva no seu caderno. Uma das frases, ou melhor, as frases são estas aqui, que estão neste parágrafo. Você vai selecionar uma, a que melhor chamar a sua atenção, e vai fazer o que se pede. Que ensinamento essa frase escolhida por você lhe trouxe? Na próxima página, página 9, a última página, nós temos o próximo texto
é uma crítica publicada sobre um filme baseado no livro O Pequeno Príncipe. Ao lado você pode ver o cartaz do filme. É aqui o cartaz. Redescubra a história mais amada de todos os tempos, O Pequeno Príncipe. Vamos ler o texto 2. Crítica. Emocionante e original, O Pequeno Príncipe explora o impacto do livro de Saint-Exupéry em novos leitores. Filme atualiza o clássico francês com novos personagens e novas histórias. Adaptar uma obra literária para os cinemas é sempre um desafio, mas a tarefa fica ainda mais arriscada quando a obra original é um livro infantil francês escrito nos anos 40 que praticamente todo o público adulto já leu ou teve algum contato na infância. É por isso que O Pequeno Príncipe, animação de Mark Osborne, que estreia em agosto e será exibida no Festival Animamundi, é tão valiosa. Osborne, Kung Fu Panda, não tenta apenas transpor a obra para a tela da forma como a conhecemos, mas cria uma história completamente nova a partir de sua própria experiência com o livro. Ganhei meu primeiro exemplar há mais de 20 anos da minha esposa, conta o diretor. Na época, éramos namorados e eu estava me mudando para estudar animação. Então, o livro veio como uma lembrança de que estaríamos juntos, mesmo à distância. Foi essa mensagem que eu quis passar para o filme. Osborne também revela que se inspirou na filha para a personagem da menina, sem nome, e usou as risadas do filho para o Pequeno Príncipe, que podem ser ouvidas mesmo na versão dublada. O filme conta duas histórias paralelas e utiliza duas linguagens para isso. Na história real, focada na menina e no aviador, a animação é em CGI. Já na imaginação, onde vive o Pequeno Príncipe, é usado stop motion. A inclusão de novos personagens e a ampliação da trama original ajudam a atualizar as questões do livro de Saint-Exupéry e inserir críticas ao modo de vida contemporâneo. Osborne trabalha com a sensibilidade de quem entende o universo infantil e não menospreza seus espectadores mirins. O livro original é recontado e explorado como uma grande metáfora sobre perda, valores e visões de mundo, numa fantasia fascinante que ajuda a pequena protagonista a encarar seus desafios. Mesmo para quem não conhece ou não gosta tanto do livro, será difícil passar por O Pequeno Príncipe sem derramar pelo menos uma lágrima. O filme dosa pequenos momentos de humor, doçura e drama, sem nunca pesar demais nem ser leve demais. Para as crianças que terão seu primeiro contato com a obra pelo cinema, não há dúvida de que o longa deixará uma marca, como o livro deixou aos seus pais e avós. E elas também mostrarão aos seus filhos quando for a hora. Aqui está o link da adaptação. E agora vamos às 7 perguntas. Número 1. Segundo o texto, por que seria mais difícil e arriscado adaptar para o cinema O Pequeno Príncipe? A resposta está aqui. Seria mais difícil e mais arriscado porque é um livro infantil, francês, escrito nos anos 40, 1940, e que praticamente todo o público adulto já leu ou teve algum contato na infância.
Número 2. Por que o filme analisado é considerado uma obra tão valiosa? A resposta está bem aqui neste parágrafo. Olha, é por isso que O Pequeno Príncipe, animação de Mark Osborne, que estreia em agosto e será exibida no Festival Animamundi, é tão valiosa. Temos aqui uma dica. A dica para encontrarmos a explicação de esta obra esse filme ser tão valioso, essa animação ser tão valiosa, está nestes 2 pontos. Isso vai fazer com que a explicação esteja logo ali, em seguida. Por que a obra, a animação, é tão valiosa? Porque não tenta apenas transpor a obra para a tela do cinema, da forma como conhecemos a obra, mas cria uma história completamente nova a partir da própria experiência com o livro. Número 3. No terceiro parágrafo, porque se trata de um texto em prosa, o que é contado pelo diretor e qual o efeito disso para o texto? No terceiro parágrafo. Então, primeiro está aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. Então, já localizamos o terceiro parágrafo. O que é contado pelo diretor? O diretor conta... cadê o parágrafo? Achei o parágrafo. O diretor conta uma nova história a partir da própria experiência. Como foi a recepção, quais foram as consequências, os efeitos que a leitura desse livro causou nesse diretor, o Mark. E qual o efeito disso para o texto? Justificar o fato de esta animação ser tão valiosa. Número 4. Qual o efeito do uso das aspas no quarto parágrafo? Vamos aqui encontrar o quarto parágrafo. O terceiro era este, o quarto está aqui. Então, quer saber qual o efeito de sentido do uso dessas aspas? Nós temos aspas aqui, 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 em vários lugares. Termina aqui. E esta expressão, conta o diretor, dá uma dica. Então, o efeito de sentido dessas aspas no quarto parágrafo é de destacar, o efeito de destacar as palavras ou a fala do diretor. Número 5. No último parágrafo, que termos, que palavras ou expressões são utilizados para retomar o livro, para ficar no lugar do livro? E o filme? Então, vamos tentar aqui localizar no último parágrafo. O livro está aqui. E qual seria uma outra palavra, um outro termo para eu me referir ao livro sem repetir a palavra livro? Está aqui, olha, obra. E o filme? O filme, que está aqui, a palavra filme, vai ser substituída, achei, pela palavra longa, o filme.
Geralmente, nós, quando dizemos o longa tem 1h40 de duração, a palavra longa quer dizer filme. Número 6. No último parágrafo, sublinhe o trecho que deixa explícita a opinião sobre o filme. Vamos localizar e vamos tentar sublinhar. O filme Idosa. Aqui, olha. O longa deixará uma marca, como o livro deixou aos seus pais. E número 7. Qual a finalidade desse texto? A finalidade desse texto número 2 é fazer uma resenha crítica, uma opinião a respeito dessa animação, cujo cartaz está aqui ao lado. E eu ainda diria mais um pouco. Diria que é tentar fazer com que o leitor se encante pela história, tenha vontade de assistir a essa animação e tenha uma boa experiência. A próxima página já é sobre matemática, e não vou tratar sobre matemática aqui, só sobre língua portuguesa. Espero que você tenha gostado, espero que possamos nos ver em breve, virtualmente que seja, e que vocês continuem se dedicando aos estudos, apesar de nós ainda não estarmos juntos fisicamente, presencialmente, em sala de aula. O nosso desejo, pelo menos é o meu desejo, que isso possa acontecer quando, depois que surgir a vacina, que todos nós formos vacinados devidamente e voltando a um novo normal futuramente, com novos hábitos de higiene, a fim de que um novo vírus, uma nova pandemia, seja evitada, porque os hábitos de higiene, o distanciamento adequado, a proteção são válidos não só para esse vírus, contra esse vírus, mas também contra muitos outros vírus. Um abraço e até o próximo vídeo.